Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 27. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema. Ops, foi um lapso. No versículo 24 de 1 Crônicas 27, diz assim: Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Bom, então na tentativa de conhecer aí o número do seu poder, Davi ordenou que fosse feito um censo sem a aprovação de Deus. Então ele teve assim um lapso de orgulho. Ignorou que o Senhor já tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Então a multidão ali que se tornara o povo não era obra humana, mas de Deus. Então Davi superou esse episódio aí, desse orgulho que ele teve da quantidade de pessoas e buscou ele então ali nos seus últimos anos de vida deixar a nação em ordem. De forma que todas as famílias ali tivessem algum tipo de participação ali no bom andamento e avanço do reino. Só tem que somente uma organização não é suficiente para tornar um povo ilustre. Em 1 Coríntios 14 vai dizer assim: tudo porém seja feito com decência e ordem. A palavra decência significa dignidade, então um modo de agir de quem segue regras morais e éticas, ou seja, além da ordem deve existir a obediência às leis estabelecidas da comunidade. Então as leis dadas por Deus ao seu povo deveriam ser assim obedecidas cabalmente, principalmente pelos líderes em todas as esferas, inclusive os chefes de famílias. Bom, mas antes da gente continuar aqui nessa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, aí você começa a receber notificação, ajuda a expandir a palavra de Deus. Então faça isso, é rápido, dê seu like, comenta, compartilha e você vai nos ajudar a expandir a palavra do Senhor. Faça você parte disso também. E agora, quero voltar aqui para o nosso capítulo 27, mas eu preciso que você leia todo o capítulo, porque nós vamos agora discutir alguns pontos aí sobre essa organização aí de Davi. Então, o capítulo 27, ele vai estar bem focado ali nessa organização do governo, que Davi, então, começou a estabelecer, Então, logo de cara, começa o quê? Concentrando ali na guarda do rei, e isso vai muito por quê? Porque o Davi, já de idade avançada, ele vai precisar ali de proteção pessoal, Então, começa com essa atenção aí, a segurança do rei, mostrando que o rei seguro representa também a estabilidade do rei. Então, ele começa a falar os nomes dos líderes, José, filho de Joabe, que vai ter ali um papel de destaque, refletindo a confiança que Davi depositava ali na sua liderança. Então, que eram os responsáveis, Depois ele vai falar dos oficiais, sobre as tribos de Israel, que vai descrever ali a estrutura administrativa que Davi estabeleceu com as 12 tribos, Então, vai introduzir a ideia de que esses oficiais eram responsáveis por auxiliar o rei em todos os assuntos do reino. Então, destacando aí a importância de uma administração descentralizada e eficaz. Então, vai citar aí a lista de todos eles, E eles eram líderes de confiança, autoridade, com responsabilidade, para administrar os assuntos ali da tribo. Então, essa descentralização era crucial para a coesão do reino, pois permitia que as tribos mantivessem uma identidade, autonomia, ao mesmo tempo que estavam unidas ali sob o governo de Davi. Então, a nomeação dos oficiais sobre as tribos ilustra aí a sábia estratégica, estratégia de Davi na gestão do seu reino. Então, ele reconheceu a importância de delegar autoridade, responsabilidades, Então, isso ajuda a manter a ordem e a harmonia dentro aí das tribos de forma individual. Mostra também, Davi incluindo, líderes de tribos tradicionais, mas também nomeou sacerdotes e levitas como oficiais, enfatizando a centralidade da fé e da adoração na administração de Israel. A gente observa que logo em seguida ele vai fazer sobre as divisões militares, Então,
você tem ali toda a divisão, ali, a organização das Forças Armadas, né, sob a liderança ali do monarca, revelando aí a estratégia militar, né, como uma fonte aí de estabilidade do reino. Então se estabelece ali os capitães dos exércitos, né, e suas respectivas tribos, né, então cada líder estava encarregado de comandar o exército da sua tribo, e isso era muito importante para a coesão militar, né, porque soldados estavam mais propensos a seguir um líder da sua própria tribo, né, compartilhando laços culturais, identidade comum, né. Então a nomeação aí dos capitães destaca aí outra habilidade, né, de distribuir autoridade e responsabilidade, colocando aí soldados mais propensos a seguir já o seu líder da própria origem, né, de tribo. Tem a seção que vai falar sobre divisões militares, né, que também vai mencionar outros oficiais militares, né, então, embora não sejam nomeados, né, individualmente, é uma inclusão também, né, então isso indica que, além dos capitães dos exércitos, havia uma estrutura hierárquica mais ampla ainda dentro das Forças Armadas de Israel, né, então a presença desses outros oficiais militares sugere que o exército de Israel era altamente organizado e eficaz, né, então esses líderes secundários desempenhavam papéis assim importantes dentro das estratégias militares, né? A gente tem também a seção de divisão de recursos, né, dentro ali do Reino de Israel, e isso vai nos dar uma visão assim importante de organização, de administração dos recursos, né, elemento crítico para a estabilidade e prosperidade da nação. Né? Então, começa a ter ali a introdução dos tesoureiros e provedores, né, que vão ficar ali na gestão financeira e na provisão de recursos para o reino. Né? Então, ele fala que Davi escolheu indivíduos competentes, de confiança, né, para poder liderar essas divisões, destacando a importância da integridade na administração dos recursos do reino. Né? Então, dos versículos ali 26 a 31, vai detalhar as divisões de recursos entre os meses do ano, né? Então, cada mês tinha um responsável pela coleta, distribuição dos recursos necessários para o reino, incluindo ali o sustento dessas forças armadas e a manutenção do governo. Então, essa organização aí por meses demonstra ali um planejamento bem criterioso para garantir a disponibilidade constante dos recursos. Né? Então, além disso, a inclusão dos levitas na administração dos recursos ressalta também essa vinculação aí, importante, religião, adoração na vida de Israel. Então, os levitas eram responsáveis por questões sagradas, mas também desempenhavam um papel ativo na sociedade, né, aqui na gestão de recursos. Né? Então, vai destacar a responsabilidade e eficiência na administração dos recursos, né? Mostrando a preocupação de Davi em garantir que o reino, né, de Israel fosse sempre bem mantido e que prosperasse. Davi, né, valorizava muito a integridade dos seus líderes, né, refletindo aí então sua sabedoria em selecionar indivíduos de confiança e habilidosos para as funções. Né? Então, a gente tem essa preocupação, né, em manter transparência e ética ali nas finanças do reino. Então, Davi prezava muito por isso. E depois a gente tem falando lá sobre os conselheiros do rei, né? Então, esses versículos ali finais, 32 a 34, vai estar lançando luz sobre um aspecto fundamental da governança ali do reinado de Davi, que é a presença e a influência dos conselheiros na tomada de decisões do rei. Né? Então, a gente tem ali a lista dos conselheiros do rei de Davi. Né? Então, são homens sábios, experientes, escolhidos pelo próprio Davi para aconselhar. Né? Então, nota que tinha que ser homens sábios e prudentes. Né? Então, a presença desses conselheiros foi muito importante para um governo eficiente e justo. Né? Então, ofereciam ali sabedoria e a experiência necessária ali nessas questões políticas, administrativas e as estratégicas também. Então, Davi, apesar da sua própria sabedoria, reconheceu a importância de buscar conselhos de outros líderes competentes. Né? Então, esses conselheiros desempenhavam ali um papel fundamental nessa governança do reino de Israel e ajudaram Davi a tomar várias decisões, né, que afetaram não apenas a nação, mas todo o povo.
Então, os conselhos contribuíram muito para a estabilidade e o sucesso do governo de Davi, né? Então, aqui é dado bastante ênfase a essa sabedoria e prudência dos conselheiros, né? Destacando aí esse valor ético e moral. Então, Davi não preocupava só com o aconselhamento técnico, mas ele também valorizava líderes que compartilhassem seus princípios, suas crenças, né? E demonstrando a preocupação do Davi em manter uma liderança baseada em valores sólidos, né? E então, além disso, a inclusão dessa lista no livro de 1 Crônicas serve como registro histórico dos homens que influenciaram o reino ali durante esse reinado. Então, isso permite que, né, na medida que a gente for lendo, a gente compreenda não apenas a estrutura do governo, mas também a contribuição individual desses conselheiros para o desenvolvimento da estabilidade de Israel, né? Bom, quando a gente para, o que eu vou pegar de 1 Crônicas 27 para a nossa vida? Né? Então, a gente tem ali Davi, um rei ungido, que cuidadosamente organizou seu reino, né? Então, ele escolheu líder sábio para administrar as divisões, né, administrativas, militares, recursos. Então, assim como Davi também governou com sabedoria, né, Cristo reina com sabedoria celestial, né? Então, ele é o rei dos reis e sua soberania abrange não apenas uma nação, mas o universo inteiro. Então, em Cristo, nós vemos a sabedoria suprema, que governa não apenas as nações, mas também todas as vidas de forma individual, né? A gente tem também Davi escolhendo homens de confiança, né? Então, que iam ter ali a responsabilidade de proteger o reino de Israel, né? Então, quando, né, no meio da nossa caminhada, a gente também enfrenta várias batalhas, né, espirituais, né, essas lutas, mas nós temos Cristo, que é o nosso comandante supremo. Então, ele nos lidera na frente de qualquer luta espiritual. Então, ele é o nosso general, né? E com ele nós podemos enfrentar as adversidades, né? E vencer todas elas. A gente pode falar também que, assim como as divisões de recursos, né, do governo de Davi demonstram ali a importância de uma gestão prudente, da mesma forma devemos ser mordomos, né, sábio dos recursos que Deus nos confiou. Então, Cristo nos ensina a ser fiéis nas pequenas coisas e a investir sabiamente, porque a compartilhar, por exemplo, com os necessitados, a reconhecer que tudo, né, que temos vem de Deus, né? Então, como discípulos de Cristo, devemos sempre, assim, ser diligentes nessa administração dos nossos recursos e que eles sejam para a glória de Deus, né? Então, a lista dos conselheiros do rei ressalta a importância da busca de um conselho sábio, né? Assim como Davi buscava orientação de homens sábios, nós também devemos buscar a orientação de Deus e de outros crentes que sejam sábios nas tomadas de decisões, né? Então, sabendo que Cristo vai ser sempre o nosso conselheiro divino, né? Então, a palavra é o nosso guia infalível, né? Então, devemos orar sempre por buscar discernimento em todas as áreas, confiando aí nessa sabedoria que vem do alto. Então, 1 Crônicas 27 vai nos ensinar que, assim como Davi liderou seu reino com sabedoria terrena, Cristo também lidera com sabedoria de Deus. Ele é nosso rei, general, provedor, conselheiro, né? Então, que vamos colocar ali nossa confiança mesmo nele e possamos ser fiéis aos recursos que, né, o Senhor tem nos dado e buscar a sua sabedoria, né, em nossas decisões diárias. Então, aqui fica um lembrete aí que possamos tudo que formos fazer, possamos fazer para o objetivo de glorificar o nome dele, né? Pois nele que a gente encontra a sabedoria, a proteção, a provisão. Então, Cristo precisa ser o centro da nossa vida, né? O foco de toda a nossa decisão. Eu queria, né, incentivar vocês a orar, né? Clame por uma liderança sábia e justa, né, que Deus conceda discernimento aos nossos líderes para que eles possam tomar decisões sempre promovendo o bem-estar, né, e a justiça em todas as nações e comunidades, né. Ore também que o Senhor te proteja contra as ciladas do inimigo e dê sabedoria para discernir e resistir a tentações que surgem no meio do caminho, né. Ore também pela administração sábia dos recursos, né. Então vamos orar para que Deus capacite, né, nos capacite a ser mordomos fiéis, né, tanto de recurso material, financeiro, espiritual, né, mas peçamos também discernimento para usar esses recursos para a glória de Deus e para abençoar os necessitados que estão ao nosso redor. Então, ore para que Deus
assim, nos ajude a ser responsável e ser generosos, né, na administração dos nossos bens. E que aí possamos, né, então, repassar, pensar sempre no outro. Amém? Que o Senhor te abençoe.